Você mora em condomínio? De casas, de prédios? Mora? Eu sempre digo aqui, né? Londrina é a cidade mais verticalizada do país. Quer ver? Só pra gente ter uma ideia de quem tá vendo a gente agora, ó. Quem mora em casa de rua, só pra gente ter uma base, tá? Não significa que tá bravo ou que tá feliz. Quem mora em casa de rua, manda pra mim o amarelinho. Tá me vendo agora. Quem mora em condomínio, seja de apartamentos ou de casas, manda o vermelhinho. Só pra gente ter uma ideia, tá? A gente vai falar de treta de condomínio agora, a gente vai falar das discussões em torno do decreto do governador que falou que as áreas comuns, piscina, playground, academias, podem voltar a ser utilizadas. Tem morador que quer, tem morador que não quer, tem síndico dizendo que não vai abrir. Só para ter uma ideia, você que está vendo a gente, 991210893. Ó, se você mora em casa de rua, manda o amarelinho. Se você mora em apartamento, você manda para mim o vermelhinho. Pode dividir a tela, por favor, presuntinho? Eu quero você comigo através do nosso WhatsApp. Manda aqui, 991210893, ó. Casa de rua manda o amarelinho. Quem mora em condomínio manda o vermelhinho. Tô vendo, tem um montão de gente que mora em casa de rua que vê a gente aí. Bom que já dá pra me chamar a tomar um café daqui a pouquinho, na hora que acabar essa pandemia. E você que mora no condomínio também pode me chamar. Mas Londrina é a cidade mais verticalizada do país, por quê? Lógico que eu digo sempre Curitiba, São Paulo, tem mais prédios que Londrina, só que proporcionalmente a nossa população mora mais nesses edifícios. E aí, gente, esses condomínios dão um BO daqueles. O doutor Bruno Henrique Trigo é advogado especialista nesses direitos condominiais. E aí, aqui, ó, literalmente, ó, tem coisa balançando o condomínio. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente, depois dessas medidas que liberaram o uso das áreas comuns, a gente está vivendo uma realidade difícil em alguns condomínios. Se você tiver problemas aí com isso, manda para mim, tá? 991210893. As pessoas estão querendo usar a área comum, uns acham que pode usar, os outros acham que não. E tem síndico achando que não é hora de abrir. Ele pode tomar uma medida dessas, doutor? Então, Juliano, boa tarde, boa tarde, tudo bem? A gente fala que depois do decreto do governador, deliberadamente autorizando a utilização, o síndico não pode proibir, né? Desde que, a gente sempre fala, cada condomínio é cada condomínio. Tem condomínio, Londrina, igual você falou, é uma cidade muito verticalizada e tem muitos condomínios. Tem condomínio de 2.000 pessoas, condomínio de 50 pessoas. Então é importante o síndico tomar a decisão sempre escutando os moradores. Tem dúvida, tem discussão, o morador quer utilizar o espaço, chama uma assembleia, né, leva essa discussão, referende a decisão, o síndico, tanto para fechar quanto para abrir, com uma assembleia. Mas a questão ele não pode impedir o uso, né? O que ele pode fazer é, eventualmente, dependendo do tamanho do espaço, um salão, imaginar que tem um salão de festas que comporta 2.000 pessoas, por exemplo, tem condomínios assim em Londrina, ele pode, eventualmente, limitar a utilização desses espaços, lembrando que o fato do decreto estadual autorizar a utilização não faz com que a gente esqueça as medidas sanitárias, higienização, uso de máscara. Mas, então pode haver essa restrição, ou seja, o síndico ele pode decidir, eu não vou abrir as áreas comuns, eu acho que não é o momento, mesmo com essa decisão do governo do estado? Não pode. De maneira autoritária e unilateral, ele não pode. Tem que haver uma assembleia e todo mundo tem que decidir de uma forma conjunta. Exatamente. E mesmo assim, né, mesmo com a assembleia, dependendo do tipo de restrição que ele quer impor, se for diretamente contrária ao decreto do governador, ela pode ser com certeza questionada na justiça. Nesse caso, se eu me sentir prejudicado por uma decisão do síndico, se eu me sentir prejudicado por uma decisão tomada que não em assembleia, como é que eu faço? Como é que eu recorro disso? Sim. O condomínio, por mais que sejam diversas pessoas, você é dono de uma partezinha dele. É como se fosse uma empresa e eu sou sócio. Exatamente. Então você pode questionar na justiça diretamente essas deliberações. Não é o mais ideal, porque uma decisão dessa vai acabar afetando todos os moradores, né? Então, a gente sempre tenta levar para o lado do bom senso, né? Convocar uma assembleia, conversar com o conselho, levar para a administradora. Tem muitos condomínios que tem uma administradora que tem uma equipe, um corpo jurídico especializado para estar respondendo essas questões, para evitar levar essas questões para o judiciário. Mas ele, como você falou, ele é o sócio, né? Entre aspas, dessa empresa, ele pode questionar essas medidas do síndico. Tem uma mensagem que chegou aqui e que me chama a atenção aqui, a pessoa pede para não se identificar, ela diz que no condomínio dela tem um vizinho que faz barulho todo dia até as 11 da noite e ela questiona
o fato de existir a lei do silêncio, que começa às 10 da noite. Exato. E ela disse que o síndico falou para ela que lá no condomínio começa às 11. Não, de fato... Tem síndico que acha que é prefeito, que é governador, que é presidente. Julia, na prática a gente vê cada coisa que acontece em condomínio que se eu ficar aqui você não vai acreditar. Né, condomínio usando cartão, pedindo iFood pelo condomínio, né, síndico pedindo, mas, enfim, são casos e causos, né? Mas nesse caso específico, é uma dúvida muito importante que existe. Em todos os condomínios tem aquele vizinho barulhento, né? E às vezes o síndico ele fica de mãos atadas em querer tomar alguma atitude, porque é uma denúncia que precisa ser feita por meio de representação, que é a perturbação do sossego. Então, sempre que ocorre um problema desse, que ele ultrapassa as 10 horas, que de fato é a legislação, ou até se a convenção prevê outro horário, mas tem que estar expressamente previsto, que não o contraria, por exemplo, pode prever às 9, né, para determinado tipo de barulho. Ah, então essa restrição ela pode ser menor do que aquela imposta. Isso. Ou seja, maior do que a imposta pela legislação. Ou seja, eu posso decidir que ela comece às 9 da noite, mas eu não posso decidir que ela comece às 11. Isso, até assim, o uso dos espaços comuns, né, o horário é livre. O condomínio pode, se todo mundo concordar, se for preencher o quórum legal, decidir que os espaços podem ser utilizados 24 horas, desde que no condomínio tudo tem o mesmo princípio. Você não pode afetar a segurança, saúde e sossego dos moradores. Você pode fazer o que você quiser dentro da sua unidade, sem afetar a segurança, saúde e sossego dos demais. Não, vou dar um exemplo. Lá no condomínio onde eu moro, a gente teve lá algumas casas que estavam à venda e a casa mais difícil de ser vendida, acho que até hoje não foi, ela fica em frente à área de lazer, porque todo mundo quer ter uma área de lazer no condomínio, mas ninguém quer ter área de lazer em frente ao seu apartamento ou à sua casa, porque vai ter barulho, vai ter uma movimentação muito grande de pessoas. Então, assim, tem que haver esse controle, até para que a vida de quem mora ali não se transforme no inferno. Exatamente. E em relação à pandemia, a questão da saúde é muito importante, né? Se vê aquela pessoa que deliberadamente não utiliza os equipamentos de proteção, máscara, álcool gel, ele pode ser notificado e até ser multado, né? Conforme a legislação prevê. Tá certo. Doutor, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, doutor Bruno Henrique Trigo, advogado especialista em direitos condominiais. E ele vai estar com a gente sempre aqui, a gente vai sempre bater esse papo. É importante porque, acima de tudo, tem que haver o respeito, a boa convivência. Quem mora na rua também tem que tomar cuidado para não afetar a vida do vizinho do lado. A gente acabou de falar de sujeira aqui. Eu limpo meu quintal, se meu vizinho não limpar, vai sujar também. Então, assim, é sempre aquela coisa do bom senso, né, doutor? Exato. Que tem que existir. É igual você falou, bom senso. Vizinho a gente não escolhe. Ele está ali. Então, se você tiver bom senso, as relações vão fluir com muito mais naturalidade. Leve primeiro para a conversa, se não for possível, procure um profissional e tome as medidas cabíveis. Tá certo, ó. Perfeito. O dia que eu ficar rico, gente, mostra aqui, Erlei, eu vou querer um terno igual, um blazer igual esse do Dr. Bruno aqui. Olha isso, olha esse tecido. Isso deve ser aquele tecido que não fala português, certeza. Doutor, obrigado pela participação, tá? Isso, eu que agradeço. 1h54.